Estamos aqui mais uma vez, Fábio, gerente corporativo, com o Jorge, diretor global de FCL, e o Bruno. Vamos bater um papo diferente dessa vez. A Craft não é só a Craft. Craft também tem outros tipos de soluções, e uma delas é uma solução que integra diversas outras coisas que a gente precisa no nosso negócio. A gente vai falar um pouquinho a respeito de LP Global Estados Unidos, com uma pessoa que está a cargo de tudo isso, que sabe tudo, manda e desmanda. Sou Bruno Crelier, e a pessoa que esteve sempre conectada com isso, o Jorge Freitas. Jorge, o mercado americano é um mercado muito importante para nós, que é justamente onde a gente vai conversar hoje a respeito da LP, né? Conta pra gente um pouquinho, por favor, a respeito do mercado americano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Bruno. Um grande prazer estar com vocês aqui. Bom, o mercado americano, todos sabemos, é o mercado superlativo. A maior economia do mundo, economia de 30 trilhões de dólares de PIB, né? É o maior mercado importador mundial, um dos grandes mercados exportadores mundiais. É um mercado que importa mais ou menos 30 milhões de TEUs, né, equivalente a unidade de 20 pés. É um mercado que exporta entre 11 e 12 milhões de TEUs, né? Quando a gente transporta essa magnitude do mercado americano em relação ao mercado latino-americano e as trocas comerciais que nós temos com essa maior economia do mundo, estamos falando de um mercado relativamente pequeno, né? Um mercado que movimenta na América do Sul, na sua importação, mais ou menos 800 mil TEUs, né? O que isso, de certa forma, significa como uma proposta de valor quando a LP Global foi pensada, e o Bruno vai contar um pouco do início da história da LP Global. Mas o que a gente quis com essa empresa se posicionar é basicamente falar a língua do latino-americano no mercado que, de certa forma, é pequeno, dentro de uma ótica em que o forward americano ele está preocupado justamente com os principais trades que movimentam os grandes volumes no seu respectivo país. Pequeno, mas peculiar, né? Exatamente. Pequeno, mas bem exatamente. Peculiar. E eu vou comentar, o país dos Estados Unidos, eu diria que é um dos mais complexos do mundo. Eu diria que nesse ponto ele se assemelha um pouco ao continente europeu, porque vamos tomar como exemplo o nosso país, o Brasil, né? Você tem uma densidade demográfica no Brasil, basicamente, você tem 80% da população do Brasil vivendo a 200 quilômetros a partir da costa, né? Foi por isso até que o modal da cabotagem no Brasil acabou tendo uma aderência muito grande, justamente porque você tem essa movimentação de carga onde você tem a densidade populacional. Se você pega um mapa noturno dos Estados Unidos, né, só você olhar os focos de luz, então, todos você os lugares. tem literalmente o país densamente e demograficamente povoado, o país inteiro, né? Então isso já traz uma complexidade, né? Não vou dar um spoiler, vou deixar para que meu amigo Bruno também possa comentar aonde que a gente possa se encaixar muito bem, mas eu acho que a LP Global ela nasceu falando a língua do latino-americano dentro desse mercado complexo norte-americano. Bruno, primeiro de tudo, quantos anos você leva conosco, Bruno? Eu já tenho 14 anos do grupo Craft. Então, desafios para você não são novidades, né? E nem novas ideias revolucionárias, nada disso para você é novidade, né? DNA da Craft a gente sabe como é. Faz parte disso. Decide hoje e executa hoje. Decide hoje e começou a executar ontem, às vezes, não é? É verdade, acontece muito. E a LP não escapou disso, imagino eu, né? Não. Conta pra gente um pouquinho da história de como partiu a LP. O Jorge explicou aqui pra gente o tamanho dos Estados Unidos, a questão que é dividido de uma forma bastante diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil ou até no resto da América Latina. A concentração demográfica ela é diferente nos Estados Unidos e, obviamente, é uma economia muitas e muitas vezes maior. E aí nasce a necessidade da LP, mas conta pra gente um pouquinho melhor essa história. Da onde nasce, qual é a ideia, o porquê? Olha, a coisa é até interessante porque a LP nasceu para resolver um problema, uma dor do cliente Craft, do transporte rodoviário para o aéreo. Eu te explico. Do aéreo somente. Do aéreo. Por quê? Nós tínhamos um agente nos Estados Unidos que ele, por sua neutralidade, ele não entrava no transporte terrestre. Certo. E você sabe que, pelo menos para o aéreo, 90% da carga é ex-works. Você vai para o full container, 74% é ex-works. Você vai para o LCL, 80%, 85% é ex-works. Ou seja, a gente está falando de uma média de 80% de necessidade de transporte terrestre nas exportações sendo comprada pelo importador. Exatamente.
E esse importador não entende da complexidade americana. Os agentes, pelo o mercado da América do Sul ser relativamente pequeno, Certo. o agente de carga americano e o transportador ou o carrier a atenção não está para esse mercado, a atenção está para os lados, transatlântico e transpacífico, como o Jorge bem falou, são mercados muito maiores, então ele fica um pouco sem o carinho, né? Sem o contato que o latino gosta e precisa ter. Acaba sendo um mercado marginal, onde o comprador se sente mais importante e aí perde, de fato, essa centralização, talvez, ou o carinho, como você disse. Exatamente. Então, a gente tentando com o nosso agente que fizesse essa compra, pela neutralidade, ele opta por não fazer a compra e 90% da carga, 99% da carga era nossa, era a Craft. Então, a gente vai para os Estados Unidos para montar um truck broker para atender o cliente dessa necessidade de atenção no Ex-Works, porque o agente lá não atendia essa necessidade. Desculpa, Bruno, só para quem não ouve a gente em tantas vezes. Explica pra gente o que é um truck broker, por favor. Pois não. É... Você tem o que a gente chama de asset-based trucker, que é aquele que tem o caminhão. São donos de tudo. O é uma dono do caminhão. Que é dono do Exatamente. caminhão, do chassi e de toda a história, do equipamento físico, é isso? Exatamente. É como o armador, que tem o navio. Tem o navio, tem o container, enfim, tem todo o equipamento, tá? O truck broker, ele funciona como o NVOCC da Terra. Tá. Né? Ele não tem o asset, mas ele tem os contatos, ele tem os contratos, ele tem a força de procurement. Ou seja, ele vai lá e faz mais ou menos o que a Craft faz nos outros produtos, compra no atacado para poder distribuir numa forma talvez mais varejista, é isso, mais ou menos? Exatamente, é na dor. A gente vai na dor e traz a solução sem necessariamente ter o asset para fazer isso. Né? A gente usa as parcerias e o network forte que a Craft, que nós como LP temos, no caso LP, para trazer essa solução para o cliente. Ou seja, aí, perdão, Jorge, isso quer dizer então que uma empresa que trabalha com a Craft, uma empresa que usa a nossa estrutura, ela não precisa ter alguém buscando lá no Wisconsin, alguém que vai prestar o serviço, a LP vai fazer isso para ela. Ela não precisa ter aqui no Missouri alguém que tem esse tipo de serviço, a LP vai buscar para ela, é isso? Exatamente. A LP ela conseguiu montar uma plataforma de provedores nacionais para atender clientes com uma demanda um pouco mais diversificada e mais intensa, como também tem os provedores locais. Até aquela empresa pequena que tem até 10 caminhões. A gente tem esses contatos em focos específicos, que são canais de escoamento, para que, às vezes, o cliente pequeno, médio pequeno, tem uma necessidade de custos mais agressivos. Então, para pegar uma transportadora a nível nacional, ele não consegue a compra que ele precisa. Então, ele vai para um serviço um pouco mais mediano, porém, ele tem o acesso à compra com a qualidade que a gente faz do mais vetting, feito sob medida, exatamente, de acordo com a necessidade. Interessante, né, Jorge? A coisa se conecta muito bem aí, né? Exato. Eu queria complementar o que Bruno e eu vivemos desde o início da fundação da LP, quando a gente começou a militar nesse mercado. Como eu comentei um pouco mais cedo aqui, é um mercado superlativo, é um mercado de superlativos, né? Então, quando você pega os diferentes modais, né, você tem o intermodal nos Estados Unidos, que é a combinação entre rodoviário com ferroviário. Você tem o drayage, que é a operação sempre entre o porto e a rampa até o recinto final do cliente, ou o recinto final do cliente até o porto, e vice-versa. E você tem o LTL, que é a nossa operação que atende a Craft, né, que seria o fracionado do rodoviário. No mercado específico do drayage, que é onde a gente milita, né, bastante na LP Global, você tem empresas muito grandes que têm cobertura nacional, mas não é a regra. Você tem empresas com cobertura nacional, você tem empresas que são regionais, você tem empresas que são só estaduais. E um dado interessante, você tem mais de 1 milhão de empresas de transporte rodoviário nos Estados Unidos. Não são 1 milhão de caminhões, são 1 milhão de empresas. De empresas de transporte terrestre oferecendo drayage nos Estados Unidos. É muita coisa. E desse número, 90% dessas empresas têm até 10 caminhões. Então, na verdade, é um mercado que ele é em número de empresas muito grande, mais formado que talvez até empresas um pouco familiares, um pouco... Sim, total. A empresa de quem fez em casa e se acostumou a fazer o tipo de serviço. Total. E Bruno, e aí dentro disso eu imagino que a gente deve passar por outros menores desafios, né, que vão se ramificando aí da ideia original, e inclusive coisas que a gente não conhece na América Latina, coisas que não acontecem aqui porque a nossa estrutura é bastante diferente.
Conta pra gente um pouquinho dos tipos de serviços que a gente tem, né? A gente tem a história da rampa nos Estados Unidos, o que talvez é um porto seco no Brasil, mas não é exatamente igual. A gente tem a história de que os equipamentos não são exatamente dos donos. Conta pra gente um pouquinho como isso funciona por lá. A dinâmica, ela é bem... A complexidade, ela existe, né? A LP, depois que ela nasceu para atender essa dor do X-Works no aéreo, o grupo decidiu abrir a Craft USA, né? Com a abertura da Craft USA, então a LP ela passou também a compra e o procurement do marítimo. Então a gente hoje não compra só o terrestre, mas a gente compra também o marítimo para os associados. Os associados têm um perfil muito específico, são aqueles pequenos e médios que talvez até tenham acesso ao armador, mas não têm a força da compra com o armador. Então a gente atende essa dor sem interferir com o mercado craft, que é o co-loader craft, que é aquele que precisa muito mais do que só o procurement, que é o que a Craft oferece nos serviços que ela brinda os seus clientes, né? Agora, o que acontece muito nos Estados Unidos é que os chassis são a roda do container, né? Se você imagina um caminhão, tem o baú e a roda. No caso do transporte marítimo de carga, o baú é o container e o chassi é a roda. O que acontece muito depois dos anos 2000 é que o armador que tinha a frota de chassis sob o seu controle... O armador tinha os próprios chassis. Todos os armadores tinham seus próprios chassis. Houve uma movimentação muito forte nos anos 2000, early 2000s, né? De que isso passa de volta para o operador, para o leasing company de wheels, e o armador fica só com container. Ou seja, é uma terceira empresa, uma terceira entidade metida aí. Porque nem é a transportadora que é a dona do caminhão e nem é o armador, a gente está falando de uma terceira empresa envolvida no processo. Exatamente. Então você tem o chassi, as rodas em um lugar, o vazio do container em outro lugar e o caminhoneiro vai sair de um terceiro lugar. Então ele vai primeiro pegar o chassi, depois ele passa para pegar o vazio, depois ele vai. Só que como as distâncias dos Estados Unidos são enormes, muitas vezes, principalmente o benchmark que a gente usa são 100 milhas. Quando o caminhoneiro vai pegar o vazio em 100 milhas de onde está a carga... São 160 quilômetros. Exatamente. Você tem o que a gente chama de split, né? Ou de pre-pull. Então o chassis split é onde você pega a roda num lugar e pega o vazio em outro. E o pre-pull é quando depois que você pega esse conjunto, está com o conjunto feito, você vai para perto de onde está a carga, pernoita para esperar no dia seguinte conseguir fazer a coleta. Porque os CFS americanos, os Container Freight Stations americanos, em sua maioria, eles exigem um agendamento. Você não chega lá, aparece para pegar a carga. Esses são os armazéns de vazios, é isso? Certo? Esses são os armazéns onde tem a carga. De carga, não de container, ok. Isso. Dependendo do armador, você também tem que agendar para pegar o vazio. Entendi. Mas o que eu digo é, os CFS eles demandam um pré-agendamento, então você não pode simplesmente aparecer lá. Então você tem uma hora certa, uma janela para fazer esse pick-up. Então você primeiro tem o chassis split, depois você faz o pre-pull e depois você tem o layover do próprio motorista esperando a carga ficar pronta. Então essas dinâmicas agregam complexidade, agregam custos que muitas vezes não são transparentes para o cliente aqui no destino. E é nisso que a gente entra, em tentar organizar toda essa história, entregar de uma forma, a LP entregar de uma forma que seja mais clara, seja mais direta e que o nosso cliente, o cliente da LP latino-americano, um associado, possa entender e transmitir isso para o cliente final. É isso que acontece? Absolutamente. E a transparência sempre foi um dos pilares do modelo do negócio. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente percebeu que os handling agents, que sempre operavam com o profit sharing, esse profit sharing você não tem muita noção, o cliente final aqui, você não tem muita noção o que é, porque existem custos extras durante a operação. Um exemplo desses custos extras são, por exemplo, congestionamento de rampa e etc. E a gente chega nos Estados Unidos como LP justamente para dar completa transparência do que está acontecendo na operação. E a gente, quando faz a cotação, a gente já avisa que podem existir esses custos, quais são esses custos, para que não haja surpresas, né, dessa operação. Legal, muito bem. E aí, Jorge, a gente começa a perceber, né? Olha só quanta necessidade a gente tem e a gente nem sabe às vezes. Todo mundo pensa que é assim, né? Olha só, comprei aquele pallet, comprei aquela carga daquele container, manda o caminhão busca, entrega no porto, sobe no navio, chega em Porto de Santos, chega em Cartagena e a coisa está solucionada. Exato. Não é exatamente assim que acontece, né? Exato. E você ainda tem algumas particularidades que aconteceram nos Estados Unidos ao longo desses últimos anos.
Durante a pandemia, literalmente, os portos ficaram tão colapsados, que o motorista, literalmente, ele não queria chegar num porto e ficar na fila para entregar um container, porque às vezes ele vai ficar lá 4, 5 horas para entregar um container. O que nos Estados Unidos não é nada normal, né? Não é nada normal. A gente normalizou isso talvez aqui. A gente normalizou, infelizmente, pela conjuntura da infraestrutura do Brasil. Nos Estados Unidos isso não funciona. O americano ele faz conta de produtividade na unha, né? Então ele vai fazer a conta. Pô, quantas viagens eu posso fazer com o meu caminhão para maximizar meu ativo? Se eu vou parar 4, 5 horas numa fila, não quero. E aí a carga começou a fazer baldeação em terminais para que a carga pudesse fazer a desova, depois desovar, num operador que só tinha uma fila expressa para fazer a entrega no porto. Então isso pode acontecer nos Estados Unidos também. Outro ponto, às vezes, se o navio está cheio, né, o chamado Mother Vessel, que é o navio que vai carregar a carga até o destino final, muitas das vezes a gente tem um cut-off na rampa. Se a gente tem que entregar a carga na rampa, para você fazer o transporte ferroviário, vamos dizer, de longo percurso, até um recinto mais próximo do porto, se o exportador não consegue entregar a carga dentro do deadline da rampa, ele vai perder o marítimo. E aí você tem que começar a pensar em formas mais criativas de como é que você vai conseguir auxiliar o exportador. E é um dado interessante também dos Estados Unidos, né? Não necessariamente a sua distância mais curta, física, vai ser a melhor econômica. Se você pensar, inclusive. Exato, se você pensar, às vezes, se você precisa girar o inventário, você precisa entregar o produto no cliente final, mas você está do lado de uma rampa, que essa rampa ela vai te conectar num porto que vai ter um trânsito maior, até essa conta você tem que fazer. Entendido. Então, isso a LP ela vem se especializando ao longo desses últimos anos nesse rubro também. E de tudo isso, a tua turma lá, tenho certeza que já está, se não saturada, cada vez mais absorta de todas as coisas que são necessárias, não é verdade, Bruno? Dos nossos associados, né? Até para eles conseguirem, com essa inteligência de mercado do local e essas dificuldades e como as soluções são feitas, vender melhor, né? E isso a gente percebeu que foi muito bem aceito. Os associados da LP convidam a LP para fazer palestras para os seus vendedores, para eles poderem vender melhor no mercado americano. Exato. Legal. E você falou na pandemia, uma coisa que eu me lembrei muito, a gente às vezes fazia coleta em caminhão-baú, era carga marítima. Estufagem. A gente ia, coletava carga em LA, que estava congestionado, em caminhão-baú, trazia essa carga para Houston, que não estava congestionado, fazia a OVA num CFS parceiro nosso, para aí sim sair o marítimo. Muito bem lembrado. Muito isso. Ou seja, solução não falta, a verdade Solução não falta. Muito bem. Bem, diga uma coisa, o que vocês dois, que são os grandes conhecedores da história, convidariam tanto os que já são nossos associados ou que usam o serviço da LP, via os serviços da Craft, convidariam esses nossos parceiros a fazer hoje? Qual seria, se pudesse fazer um convite cada um, qual seria? Trial shipment. Try us. Acho que é a melhor forma, né? Convida a gente para um embarque teste e prova o serviço. Muito bem. Você, Jorge? Deixe-nos que os encantem. Tá poético, Jorge. Muito bem. Bem. Licença poética, é verdade. Bruno, Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que a gente fica muito claro com como funcionam as coisas. Mais uma das soluções apresentadas pelo Grupo Craft. A gente tem várias. São diversas coisas que a gente faz ao redor do mundo. Novos escritórios, novos negócios, novos tipos de logística que a gente anda inventando por aí. Vamos juntos. É isso Obrigado. aí. Obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, Fábio. Parabéns. Obrigado, Bruno.